Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. A gente vem numa levada, né, Mariano, de inspiração. Boa. A gente vai além e a gente quer muito inspirar pessoas, mostrar sucesso na carreira, na vida pessoal e tal. E hoje a gente trouxe uma menina. Posso falar que é menina. Faz minha idade, sabe, né? Eu tô mais do que ela. Para. Tô ali. Não, aqui sem partir para ignorância. Tô novo. Ela tem 34 anos. Ela levou a sério o que o Cazuza falou. Ela prefere viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Já foi do céu ao inferno, já quebrou, advogada. E tá numa carreira em ascensão. 10 anos de escritório de advocacia de sucesso. Eu poderia falar aqui do sucesso dela profissional até, mas eu quero ir além. Vamos falar também. Eu quero saber do seu despertar. A partir de que momento você enxergou que o autoconhecimento, o autorrespeito e o respeito ao próximo, essa leveza que você trouxe para a sua vida, realmente botou ela virou a chave, botou ela num caminho de ascensão em todos os sentidos, num ecossistema de vida nessa área. E é essa moça que vem hoje contar um pouquinho e mostrar para você que tem um caminho que é possível e talvez seja a sua virada de chave. Boa. Fala, turma. Bem-vindos aqui ao nosso podcast Super Mega Power e Inspirador. Hoje, como a Desirê já deu um spoiler, nós vamos conversar com a doutora Sara Dornas de Paiva, que é advogada, é especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Ela é fundadora e gestora do escritório Dornas e Paiva Advocacia. Além da sua experiência jurídica, a Sara é Master Trainer em Programação Neurolinguística e Habilidades Comportamentais, integrando esses conhecimentos para aprimorar tanto sua prática profissional quanto o desenvolvimento de sua equipe. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, Sara. Muito obrigada, gente. É um prazer imenso estar aqui, né? Seja bem-vinda. Nunca vou cansar de dizer isso. Nossa, um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Eu falei desse seu caminho, né? Que você já foi no fundo do poço. Sim. Você não vem de uma família abastada, né? Você vem de uma família bem simples. Como é que foi esse início? Você tinha esse sonho grande e seguiu, você acreditou? Conta um pouquinho da sua história no início mesmo, do seu sofrimento. Eu quero saber o que você sofreu também. Foram momentos difíceis, Desirê, mas ao mesmo tempo eu consegui ressignificar tudo isso, porque eu falo que é ali na dificuldade que a gente encontra a nossa força. Isso é muito importante. Então, apesar de ter vindo de uma família muito simples, de uma família muito humilde, meus sonhos sempre foram muito grandes. E talvez isso tenha me tirado um pouco do centro ali, do meu equilíbrio, porque sair de um lugar de muita dificuldade e ir para um sonho que, para aquela realidade, é muito distante, para uma pessoa que é muito motivada, causa uma certa ansiedade, né? Um deslocamento ali, como é que eu vou fazer, mas eu quero chegar e tal. E eu acho que talvez por isso eu passei por alguns momentos difíceis, né? Porque eu sempre fui acelerada, como você disse no início, eu sabia o que eu sabia que eu queria chegar lá, eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha essa clareza, mas eu ainda não tinha uma gestão emocional, eu ainda não tinha um controle sobre mim mesma, eu ainda não me conhecia profundamente. Então, quando a gente não se conhece, né? Quando a gente não está muito bem conectado com a nossa essência, a gente atropela algumas fases. E eu acho que foi isso que aconteceu. Então, logo no início, assim, quando eu tinha uns 17 anos, né, eu decidi que eu queria entrar na faculdade. Eu já trabalhava vendendo brigadeiro na escola junto com a minha mãe desde uns 14 anos de idade, mais ou menos. E eu sabia que eu precisava melhorar de vida, eu queria sair daquele lugar que eu estava. Eu falei, eu vou começar a fazer uma faculdade, eu preciso fazer uma faculdade. E logo que eu tomei essa decisão, eu fiquei muito dividida entre dois cursos, que era psicologia, porque eu sempre gostei de entender e de buscar conhecer o processamento do ser humano, como o ser humano se desenvolve, tanto na sociedade, se a gente for olhar para um lado sociólogo, então, pessoas
pessoal mesmo, sabe? Eu sempre tive essa curiosidade e eu tinha psicologia como um grande desejo. E, ao mesmo tempo, eu também tinha um direito, porque eu venho de uma família que meu pai era advogado, embora por boa parte ele não exercesse a advocacia, ele já teve cartório, depois ele foi para política, mas eu tinha outras pessoas na família também que eram ligadas ao direito, então, talvez inconscientemente eu tinha aquele gatilho de alguma maneira, buscar o direito como uma alternativa. Só que, como eu disse, as nossas condições não eram boas. E aí, na época que eu decidi fazer o vestibular, eu tentei para psicologia, aqui em Juiz de Fora, no SES, na época, e tentei para direito numa faculdade que era mais acessível, né, na cidade. Eu passei nas duas, mas eu tinha que escolher uma que tivesse dentro da minha possibilidade, ali dentro do meu orçamento, e aí eu optei pelo direito. Independente de ser uma mensalidade possível para mim, né, eu tive exímios professores, eu fui muito bem treinada, uma faculdade maravilhosa, sabe? Nossa, eu tinha uma coordenadora que era muito boa, sempre muito presente na vida do aluno. Então, ali eu tirei grandes experiências para a vida. Você vê que a gente não pode ter preconceito, De né? forma nenhuma, de forma nenhuma. Você teve uma puta formação. Eu tive. Teoricamente. E mais, quem faz a faculdade é o aluno. É o aluno, né? com O aluno certeza. é que toca Eu o negócio. sempre vou defender essa bandeira. Eu acho que são as motivações pessoais que levam a gente à ascensão. Jamais o ambiente em si, sozinho, ele não é capaz de moldar o ser humano, de forma nenhuma. Então, esses objetivos pessoais, eles acabam levando a gente para outro nível. E eu acho que foi o que aconteceu na minha faculdade, porque eu tinha um motivador. Para mim, foi muito difícil pagar aquela mensalidade. Para você ter ideia, logo que eu decidi entrar na faculdade, eu falei, como que eu vou custear? Eu já fazia algumas vendas, né? Então, eu venho de uma família que tinha um tino empreendedor, porque a minha avó, antes de fechar a loja, ela teve uma loja. Então, ela era uma grande empresária na cidade de Matias Barbosa. Então, é uma coisa que estava no sangue, sabe? Logo depois ela fechou, ela teve problemas de saúde e tudo, mas isso veio, acho que, no meu DNA. Eu falei, cara, como que eu vou fazer? Sara, me fala uma coisa. Você veio de família humilde, mas você teve alguma perda nesse meio do caminho? Sua mãe tinha loja? E aí... A minha família, por um tempo, teve uma condição financeira boa. Né? Minha avó era comerciante na cidade era uma cidade muito pequena, e aí depois ela adoeceu, houve uma separação, e aí a nossa realidade mudou. É isso que eu acho que é o mais difícil de você se adaptar e encarar. Aí a nossa realidade mudou, e realmente nós nunca passamos fome. Mas nós não viemos de uma família com condições, entendeu? Uhum. E eu falei, cara, como que eu vou pagar minha faculdade? Eu falei, eu vou começar a vender. E eu virei sacoleira, eu era vendedora do Brás. Então, toda semana eu pegava o ônibus ali em frente ao shopping. Você estudava de segunda a sexta? E era sacoleira. E final de semana? Ia pra São Paulo, virava a madrugada lá, o ônibus saía daqui, acho que era 10 horas da noite, 9 horas, chegava lá 3 horas da manhã, e meio-dia já tava voltando, era uma loucura, e eu tinha várias malas, era uma confusão. E aí, assim, eu fui conseguindo. Aí eu comprei meu primeiro carro, Caramba. Isso com 17 anos, aí eu fiz 18 anos, comprei meu primeiro carro, que era um Fusca. Por quê? Porque como eu vendia muita coisa, eu não aguentava mais arrastar mala, cara. Era tenso ficar arrastando mala pra tudo que é lado. Comprei um Fusca que foi épico, porque ele não tinha ré. Então era muito engraçado. Aí não tinha fundo e tinha que para manobrar só no morro, era muito legal. Mas aí eu continuei, vamos vendendo, vamos fazendo acontecer. E aí eu fui melhorando, até que eu consegui comprar um carrinho melhor, mudei o Fusca, foi bem rápido. Mas aí o meu carro, para você ter ideia, na faculdade era o Point. Por quê? Dava a hora do intervalo, eu literalmente abria o porta-mala, pendurava o que tinha para pendurar, e ali eu vendia muito. E comecei as vendas, e foi acontecendo, até que chegou num ponto que foi tão legal que eu falei, cara, eu tô vendendo muito. E aí? Eu quero escalar isso. E eu comecei a ter vendedora. Então eu montava mala para as vendedoras, com bijuteria, com algumas coisas, sabe? Comecei a ter vendedora. Até que chegou o início da Jequiti. Foi assim, lógico, gente. É um resumo, né? Teve altos e baixos, mas assim. E aí eu tinha vendedora no último ano da faculdade, todo mundo se programando para TCC, sabe? Esse momento, vamos formar a prova da OAB. Eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo ali. Falei, o quê? Esquece TCC. Assim, esquece OAB. Agora não é o momento disso. Me formei, lógico, apresentei meu TCC, mas não era o meu foco. Falei, eu vou abrir uma loja. E aí eu abri uma loja. E abri uma loja linda, fiz aquele investimento todo.
Em um ano eu quebrei. E eu no nível, cara, que eu perdi tudo. Isso. Tudo que eu tinha, o pouco que eu tinha conquistado. Eu não tinha muita coisa, O que mas que assim. você tirou disso? Você tinha o tino empreendedor, você sabia Tinha. vender, mas você não sabia gerir o Não negócio. sabia gerir o negócio. Porque é muito fácil você administrar a venda na informalidade. Isso é uma realidade no nosso país. É muito fácil. Quando você abre uma empresa e aí começa a vir carga tributária, você tem outras pessoas que precisam participar, contabilidade, mão de obra, folha de pagamento. E aí você tem que abrir uma conta que você tem que administrar com a PJ e você passa cartão de crédito, tem antecipação. Então, naquilo ali eu me perdi. Eu tinha 21 anos também. Assim, eu não pego tão pesado comigo, sabe? Era muito nova. Eu era muito nova, eu me formei com 22 anos, né? Eu entrei na faculdade com 17. E foi no último ano da faculdade toda essa mudança da minha vida. Mas o fato é que eu quebrei e foi um momento muito difícil para mim. Porque eu sempre fui aquela pessoa de falar assim, se eu quero isso, eu vou conseguir. A palavra impossível, ela não existe no meu dicionário. E ela não existe, ela não vai existir, porque eu acredito que não há nada impossível para uma pessoa determinada. E aí, aquele momento foi assim, calma, não é bem assim. Pode não ser bem assim. Então, eu tive que caminhar alguns passos para trás, me recolher na minha insignificância, buscar amadurecer um pouco mais a minha humildade. Isso foi um fator muito importante, porque a gente precisa compreender que nós não sabemos tudo. Eu acho que esse é um ponto também que leva a gente para uma ascensão, é a gente compreender que nós somos eternos aprendizes, nós precisamos ter a humildade para a gente se desenvolver. E aí aquilo ali, para mim, foi um momento difícil, mas foi o momento mais importante da minha vida. Porque dali eu falei, e agora? Eu perdi a minha principal fonte de renda, eu tinha o carro que eu tinha, que era um Fusca, que tinha virado um Gol, que, enfim, teve que se desfazer, porque eu tinha que pagar as contas, eu tinha que honrar com o meu nome. E mesmo assim, eu não consegui honrar, eu fiquei com o meu nome sujo, e negociando cartão, cheque, foi muito complicado. E eu falei, como que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu tinha um diploma, né? Eu falei, cara, eu formei, eu sou advogada. Eu era bacharel, né? Eu tenho um diploma, o que que eu vou fazer com isso? E eu falei, eu vou estudar. Se eu fiz funcionar de um lado, eu vou fazer funcionar do outro. E eu era encantada pelo direito. Gente, a teoria do direito, você sabe disso. É a coisa mais linda. Não tem como você não se encantar. Hoje, os estudantes saem da faculdade muito encantados. A realidade é diferente. É mais difícil. É bem mais difícil, né? Bem diferente da teoria. Mas a teoria é muito bonita. Então, eu ainda tinha aquele sonho do direito dentro de mim. Eu falei, eu vou fazer a prova da OAB, agora eu vou me dedicar. Então, eu me formei em 2012, eu fui fazer a prova da OAB em 2014, porque 2012, 2013 foi toda essa confusão. 2014 eu fui fazer a prova da OAB, não passei de primeira, na época não tinha repescagem, enfim, passei. E aí, quando eu passei na prova da OAB, antes mesmo de pegar a carteirinha, eu abri o meu escritório. Era uma sala muito simples, no segundo andar de um prédio, lá em Matias, e eu não sabia nem como que eu ia pagar o aluguel, não tinha ideia. Foi aí onde eu chamei o meu pai, que ele já era advogado, não advogava, estava ainda envolvido com algumas questões políticas, chamei ele e falei, bora advogar? Bora advogar. Falei, então tá bom, vamos começar aqui uma parceria, né? Ele ainda ficou com um trabalho paralelo, e aí no dia 17 de dezembro de 2014, foi quando eu peguei a chave e no meu coração foi o dia que eu fundei o Dornas e Paiva Advocacia. Foi nesse dia, nesse momento. E dali tudo começou, sabe? Só que, como eu falo, você sabe, né? Como eu falo para vocês, a advocacia, ela não é um início que são flores, né? Existem as suas dificuldades, os seus desafios, né? Vamos usar essa palavra. E a gente precisa estar preparado para isso. Só que eu também não estava preparada para esses desafios. Eu queria te fazer uma pergunta. Até aqui, nesse ponto, você teve um histórico de uma instabilidade financeira. Tive. Essa instabilidade financeira mexeu com a sua saúde mental? Chegou a atrapalhar a sua performance nesse início? Com certeza, com certeza. Até porque a estabilidade financeira traz um conforto muito grande pra gente. Embora não seja tudo, de forma nenhuma, né? Esses altos e baixos da vida vão acontecer o tempo todo. Que foi a sua virada de chave? Mas a minha virada de chave, ela foi aí. Por quê? Porque eu comecei a ficar muito ansiosa.
Eu tinha muito para entregar, eu tinha muito para fazer, mas os clientes chegavam, talvez não chegavam tantos. O fato é, desde o início eu consegui manter o escritório porque eu sabia vender, né? Eu era sacoleira. Então eu consegui levantar uma grana emprestada e eu consegui comprar um estojo de bijuteria e eu vendia bijuteria paralela ao início da minha advocacia. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu sabia qual era o meu foco, que era advogar. Mas eu também precisava me manter, eu precisava comer, eu precisava me alimentar, eu precisava pagar aluguel. Então, acho que por um ano ali eu fiquei paralelo, sabe? Vendendo e advogando. Maneiro isso. Muito advogado de início, ele passa muita dificuldade. Muita. Principalmente quando ele não tem uma família já com nome no direito. Tem muito disso, né? Então você tem que se provar e você só se prova com o tempo. É verdade. E nesse tempo, como é que você come? Como é que você paga as contas? Legal foi essa sua visão de poder caminhar com os dois e mostra a importância que teve a sua experiência como sacoleira, né? Exatamente. Senão, talvez a advogada que você é hoje não existiria se a sacoleira que você foi não tivesse existido. Porque toda profissão tem que ter um comércio. Sim, Tem. vender, qualquer coisa tem que vender. Tem que vender. É uma profissão primária, né? É. Todos nós somos vendedores. É um verdade. soft skill, né, que todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. Assim, todo mundo que quer prosperar, que quer vencer, que quer ganhar dinheiro, que eu quero, assim, no mínimo, sair da sua zona ali, que não quer se transformar, ele tem que vender. Tem que vender. E engraçado que a gente se vende o tempo todo, né? E não, às vezes não sabe que tá fazendo isso. E muita gente acha ruim. Ih, tá se vendendo. Não, Ou você tá vendendo algo, ou você tá comprando, ou você é o produto que tá sendo vendido. É verdade. É isso. É sempre assim. É isso. É sempre assim. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. E como é que foi a virada de chave? Você chegou a adoecer? Aí eu cheguei a desenvolver algumas patologias sérias mesmo. Eu sempre fui essa pessoa acelerada. Era óbvio que isso ia acarretar numa ansiedade generalizada, né? Eu não tinha consciência disso, mas esse momento da minha vida chegou, nesse início da advocacia. E o que estava acontecendo? Eu já comecei a desenvolver sintomas patológicos mesmo. Eu comecei a ter taquicardia, eu sentia o meu coração batendo de noite, ele síndrome do descompassado. pânico? Tive síndrome do pânico. Foram momentos muito difíceis. E aí, o que eu fiz? Falei, olha, eu vou procurar ajuda. Então, eu procurei uma cardiologista, porque o meu principal sintoma era no coração. Eu sentia uma taquicardia muito grande, falta de ar. Às vezes, eu deitava à noite para dormir, parecia que meu coração ia parar de funcionar. Loucura. E o que aconteceu? Fiz um check-up geral. Vamos lá, Sara, vamos ver o que está acontecendo. E aí eu não esqueço do dia que eu cheguei lá, finalmente, com aquela pilha de exames, né, para a doutora Simone, ela era minha cardiologista. Ela olhou para mim e falou assim, me chamou de menina. Ela falou, menina, você não tem nada, você é muito saudável. Eu vou te fazer um encaminhamento aqui para um psiquiatra e tal. E sem qualquer tipo de preconceito, tá? Mas quando eu li aquele encaminhamento, aquilo me gelou. Eu tinha 24 anos. Não é pra estar ansiosa. Não era pra eu estar daquele jeito. Aquilo não era pra estar acontecendo comigo, entendeu? E assim, aquilo me chocou. Eu virei pra ela e falei assim, Simone, tem alguma outra rota? Existe alguma alternativa pra eu não ir pro psiquiatra agora? Você me dá alguma chance? E ela falou assim, ela não queria me dar nenhuma chance, porque ela viu que eu tava no estágio muito alto. Ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 60... Ela queria dar 30, eu pedi 60. No final, ela me deu 60 dias. Ela falou, eu vou te passar um fitoterápico natural, você vai tomar de manhã, de tarde, de noite, uma coisa assim. E você vai buscar, paralelo a esse fitoterápico, desenvolver alguma coisa. Alguma atividade física que vai te trazer calma, conexão, né? Respiração, enfim. Busca leituras de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Ela foi me dando uns toques assim. E eu saí de lá destinada a encontrar um caminho para mim. A me resgatar a minha essência para que eu não precisasse de nenhum tipo de intervenção. E saindo de lá, coincidentemente, eu me esbarrei, acho que no Instagram, na época, ou no Facebook, com uma escola de yoga em Juiz de Fora, que chamava Ananda Chandra. E quando eu vi o local, eu falei, nossa, que escola linda! Aí eu vi lá as pessoas fazendo posturas, respiração, mindfulness, enfim, uma coisa muito legal. Marquei uma aula. Gente, na primeira aula, eu sabia que ele seria minha casa, meu templo. Até hoje eu frequento a escola depois de 10 anos, né? E eu falo com as professoras lá, eu falo, olha, aqui é o meu templo sagrado.
Porque semanalmente eu estou lá, fui quarta-feira agora, Mas, sábado eu tô lá Sara, de foi novo. divino, porque você estava numa crise de ansiedade. Você parar para encarar uma yoga, Foi. Só pode. Eu não acho que foi, eu acho que foi divino, não. Acho que assim, Deus intervém sobre tudo. Mas uma determinação própria sua Tinha um objetivo pessoal. de buscar estar sempre se desenvolvendo, você Foi. quis encontrar seu caminho e não terceirizar ele para o medicamento. Foi. mas ainda assim, Eu acredito muito Ah. na espiritualidade. Inclusive, eu defendo muito o equilíbrio da tríade sagrada, que é corpo, mente e espírito. A gente não consegue nenhuma ascensão também se a gente conseguir esse equilíbrio. E aí pode ter sido, porque lá eu consegui equilibrar uma parte dessa pirâmide, que é a parte sagrada, entende? Ali eu falo que ali foi uma porta aberta para minha verdadeira conexão com Deus. Olha, Porque foi quando eu compreendi aonde Deus morava. A gente busca Deus em tantos lugares, né? E a gente esquece de procurar ele dentro da gente. Então, isso foi muito importante para mim. E paralelo à yoga, eu conheci uma outra escola aqui de Juiz de Fora, a Superare, que é uma escola de programação neurolinguística. Foi quando eu iniciei a minha primeira turma. E foi assim, bum! Minha mente explodiu. Porque ali eu comecei a compreender sobre o comportamento humano, sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores, sobre a repetição de comportamentos, por que cada um processa de uma forma. Ali eu me encontrei dentro de um padrão comportamental, que há muito tempo eu julgava, me julgava, né? Eu lutava contra mim, porque a sociedade às vezes impõe que a gente seja de certa maneira, que a gente exista, né, de uma maneira que seja que corresponda às expectativas, né? E nem sempre a gente vai ser assim. Eu acho que quando a gente se descobre, sabe como a gente é, como a gente processa e se respeita, a gente tende a contribuir muito mais para a sociedade do que a de padrão. esse ponto que você falou, eu vi um vídeo há pouco tempo, eu consumo muito TikTok. tiktokeira. TikTokeira. E eu vi um vídeo do Rossandro Klingen falando justamente isso, a gente se autodeteriora. Ele foi numa palestra dele e perguntou para as pessoas, quais são as 3 pessoas mais importantes da sua vida? Todo mundo falou, mãe, marido, filho, ninguém falou, Fala eu. Se você não se ama, se você não é a figura mais importante, o cerne, o centro da sua existência, Verdade. quem será exatamente isso? É isso. Isso impactou a sua vida? Muito, muito. Existe uma fala dentro da programação neurolinguística exclusiva desse professor que é muito legal, que ele faz uma analogia com o filme do Harry Potter, né? Não sei se vocês já assistiram, mas existe o mundo dos bruxos e o mundo dos trouxas. Depois que você acessa aquelas ferramentas da neurolinguística que você consegue compreender tanto a si próprio quanto o que eles chamam de OL, que é o outro lado, né? A outra pessoa, você sai do mundo dos trouxas e passa a existir no mundo dos bruxos. Porque é como se uma mágica acontecesse, sai uma venda dos nossos olhos, né? Então, isso tudo contribuiu muito para que eu encontrasse o meu eixo, me reencontrasse, reconectasse com a minha essência e principalmente respeitasse os meus valores, as minhas crenças, identificasse quais eram as crenças que me limitavam de certa maneira e quais eram aquelas que me alavancavam. Eu consegui fazer as pazes com tudo isso, sabe? Nossa, e esse momento foi assim, de muita leveza. Foi o momento mais importante da minha vida, porque se isso não tivesse acontecido, eu não tava aqui hoje nesse podcast maravilhoso. Graças a Deus. Massa. E você deu um salto aí, porque a Desejo chamou já a questão da espiritualidade. E eu gosto de falar do PNL. Porque você, na sua progressão de carreira, você passou por essas dificuldades, abriu o escritório, teve que se reinventar, se reconectar, e aí você foi buscar a questão do autoconhecimento. Sim. E isso te levou para o PNL. O que é PNL? Para quem não conhece. Então, A a PNL é a programação neurolinguística, né? A PNL trabalha com modelagem. Então, o que seria a base disso? A PNL hoje ela trabalha com observação. Ela observa o comportamento dos seres humanos, como que certas pessoas alcançam certos resultados, quais são os caminhos que chegam até lá, quais são os padrões de comportamento universais. Existe hoje para a PNL 4 padrões de comportamentos universais. Então, nós todos possuímos os 4, mas nós temos um padrão casa, né? E aí... Quais são os 4?
Então, os 4 shaper, eu vou tentar explicar Shaper aqui. já Você foi. já tá fora. Nem sacaneia, às vezes não é isso. Tô sacaneando. Não sei. Shaper não é eu. Tá. O shaper Deixa eu ver ele qual que é tá o meu fora. caso, vai. Porque tá quase... Os shapers são pessoas mais metódicas, mais quadradas, sabe? Aquelas pessoas que têm a hora certa de falar, tudo tá no seu determinado lugar, sabe? Aquelas pessoas que processam de uma forma que tudo tem que ser muito previsível, entende? E tá tudo bem ser assim. Tem vários pontos Não é você. positivos em ser assim. Tem o Hanger, que sou eu, prazer. Acredito que nós aqui somos. Os Hangers são pessoas que têm a imaginação a 1000. Então, nós estamos ali, na grande maioria das vezes, com muitas ideias. A gente vai viajando em ideias, a gente tem uma criatividade muito aflorada, mas a gente tem certa dificuldade de executar. Quem executa são os thrusters. Os thrusters são os executores. Mas lembrando que nós temos os 4. Nós temos um padrão casa. Por exemplo, eu como Hanger, eu preciso chamar o meu thruster para jogo. Por quê? Porque eu tenho as ideias e é o thruster que executa. O Hanger, Você dá mentoria? Ela não acabou de falar o quarto Não, ainda. porque... Você já falou o quarto? Não, sabe por quê? Gente Porque eu do tô céu, precisando... elétrica que eu ela só tá hoje. atraio o Hanger. Deixa eu falar. Não, você traiu aqui O quê? Um louco. Ah, não, ela é um Só se Hanger. for. Eu já falei que eu sou trust, eu não sou Porque trust, eu não. atraio esse tipo de gente. E o problema sou eu. Mas a gente atrai o quê? Por semelhança, né? Oh, toma! Não, Esse é o momento. Toma. É porque O quê? nós que somos Hanger, Ô, a gente ô, Pai precisa de ter um Francisco. thruster do lado. Porque a gente tem as ideias e o thruster executa, né? Exato. É verdade. É, Isso meu é Deus. importante. Ah. E aí tem o thruster, que são os executores. As pessoas que são muito thruster são aquelas pessoas que são muito altamente resolutivas. Elas são um trator, fazendo uma Nem analogia. pensa, né? Só vai. Ela vai consumo. abrindo a estrada e vai, não olha para um lado. Mas também destrói, né? Então, esse é um padrão perigoso, porque ele vai, mas ele não mede consequência. Então, todos os padrões vai ter os prós e contras. E tem o swinger, que é aquele alegre, que ele se dá bem com todo mundo. E ele tá ali sempre de boa, né? A comunicação flui, enfim, todos são bons, todos têm seus prós e contras, né? Nós Bacana. temos os 4. Então, existem até algumas maneiras pra gente aflorar um em detrimento do outro na gente, como comportamento, postura, tom de voz, pra gente chamar, né, um padrão pro jogo. Numa negociação, por exemplo, você vai precisar andar nos 4. Por quê? Porque a negociação, ela depende do OL, ela depende do outro lado, ela não depende de você. Então, antes de você negociar, você precisa saber quem tá na sua frente. Se eu tô sentada aqui com 2 pessoas me entrevistando que são totalmente shaper, eu vou chegar aqui toda Hanger. Vocês vão olhar pra mim e vai falar, ela é louca. Como que eu vou entrar numa negociação com um padrão comportamental diferente de quem eu vou negociar? Então, a PNL, ela ensina a gente a E ser como é muito que isso encaixa bem no direito, hein? Perfeitamente, perfeitamente. Isso, na verdade, a PNL, eu falo que ela me tornou uma profissional muito completa. Porque é o que a gente chama de soft skills, né? Porque as pessoas tendem, não na sua grande maioria, mas as pessoas tendem a achar que para você ser um bom profissional, você tem que desenvolver suas habilidades técnicas. Então você fica ali naquelas hard skills, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado. Não há nada de errado nisso. O errado está em focar só nisso. E esquecer de desenvolver habilidades comportamentais. Porque é estratégico você desenvolver essas habilidades para uma audiência. Você tem que identificar um juiz, um promotor, a parte contrária, como você vai se portar, o tom de voz que você vai usar. Quando você consegue fazer essa leitura do seu oponente, você vai adotar um padrão comportamental próximo dele para acontecer aquilo que a gente chama de rapport. Você sabe o termo rapport? Eu não. Rapport é uma conversa de inconscientes. Quando você consegue conectar o seu inconsciente com o meu, e a gente está aqui nessa leveza porque nós estamos em rapport. Tecla SAP para você, Pai de Francisco. Uma afinidade. Afinidade. Mas você sabe aquela afinidade que você fala assim, meu santo bateu, Bateu. mas você não sabe por quê? É rapport. E o rapport, ele pode acontecer naturalmente, como aconteceu com a gente aqui, ninguém foi estratégico, mas ele pode ser intencional. Né? Então, a depender de como você precisa conduzir alguma situação, você pode usar o rapport como uma estratégia
para a sua negociação, para o seu resultado profissional, para uma audiência, para uma negociação de um acordo. Essa é uma ferramenta até de persuasão, né? Até de manipulação, dependendo da situação. Sim. E por coincidência, eu acabei de ver, eu estava até procurando aqui, mas não estou achando, uma pesquisa de mercado que hoje a maioria das pessoas tendem, né? A maioria das empresas tendem a contratar pela hard skill. Só que a perenidade no cargo, na empresa, é soft skill. É soft skill. É surreal. E aí, os recrutadores, eles estão se atentando hoje, privilegiando as soft skills. Porque o resto é mega possível aprender, desde que você esteja disposto e equilibrado. Você sabe que existe também um caminho contrário, né? Que acontece muito na internet. Muita gente vendendo soft skill, sabe a liderança, sabe a vender, né? Não, pra que fazer faculdade? Faculdade é pra nada. Não, faculdade não é assim. Tem que e a faculdade é o hard skill, é você entender teoria, é você entender princípios, fundamentos. Eu falo isso com meu filho. Falo, ó, cara, você tem que ter fundamento, tem que ter teoria, tem que ter o princípio pra fazer o direito. Para que você consiga desenvolver depois as outras coisas. Ele é um mega vendedor, fala bem, se desenvolve. Nossa, vai se dar muito bem. Mas tem que ter fundamento. Porque se não tem fundamento, ele vira um profissional raso. Profissional que entrega um mar de coisas, mas com uma profundidade muito pequena. E interessante você falar isso, eu vou puxar um outro gancho aqui. Eu vejo muito, principalmente hoje, em que a gente está vivendo uma pandemia mundial de ansiedade. As pessoas estão muito mal, emocionalmente, não tá legal, porque o mundo tá muito agitado, tá muito acelerado, e as pessoas não estavam preparadas para isso. Essa é a verdade. E o que mais tem são bons advogados formando, jovens advogados, que caem no mercado de trabalho. Eu sei porque eu faço entrevista várias vezes lá no escritório para contratação de advogados, com um currículo maravilhoso, mas que não consegue fazer uma audiência. Não tem emocional para fazer um atendimento. Não consegue. Por quê? Porque se dedicaram para conhecimento técnico e não se desenvolveram como ser humano, né? Tem uma frase que eu amo, eu sempre falo nos treinamentos lá do escritório com a nossa equipe, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Boa. Isso é a base de tudo. Não dá pra gente inverter a lógica. E aí, nós estamos perdendo, né? A sociedade perde bons profissionais, pessoas capacitadas, porque essas pessoas não estão entendendo que elas precisam desenvolver, né, essas habilidades comportamentais. E hoje, qual a estrutura do seu escritório? Porque você veio pequenininha, teve a virada de chave e pegou a curva ascendente. Como é que tá hoje? 10 anos que você comemora. Esse ano faz 10 anos. Eu olho para trás e falo, meu Deus, faz 10 anos daquilo tudo. De quando tudo começou, né? De toda aquela confusão, aquela ansiedade. E será que vai dar certo? Será que não vai? Enfim, 10 anos. Depois que eu tive essa virada de chave pro autoconhecimento, eu aprendi muitas técnicas pessoais, assim, de visualização, de palavras afirmativas, né? Pra gente não ficar se dando comandos hipnóticos negativos, depreciativos. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E quando eu virei essa chave, eu sempre falava, vai dar certo, tudo vai acontecer muito bem, né? Não importa o tempo, assim, porque existe um processo de maturação nossa, né, pessoal, enquanto gestora, e do negócio também. Então, quando eu olho hoje, né, nós abrimos em 2023, ano passado, a nossa primeira filial aqui em Juiz de Fora, porque nós viemos de uma cidade pequena, Matias Barbosa, uma cidade pequena, mas o nosso escritório era referência ali na região. Então, eu senti que era o momento da gente dar mais um salto. E aí viemos para cá. Então, hoje nós estamos com um escritório em Matias, né? Nós temos toda uma base ali muito sólida. Viemos para cá muito bem estruturados também, estamos construindo uma base sólida, já crescente, né? Já em uma crescente. E olhar para tudo isso, olhar para a equipe, eu falo, meu Deus, eu consegui. Estamos conseguindo e vamos conseguir cada vez mais. Mas tudo por quê? Por conta, talvez, até mesmo dos valores que o escritório carrega, sabe? Essa minha virada de chave pessoal, ela se traduz muito no que o escritório é hoje. Porque eu acredito que uma das bases de um negócio é a gente compreender que vivemos no mundo tecnológico, mas um negócio é feito de pessoas. Então, eu luto diariamente para deixar isso muito claro para a nossa equipe. Vocês precisam desenvolver
se desenvolver enquanto pessoas, não só enquanto profissionais. Então, é muito legal. Nós fazemos treinamentos com equipe. Os últimos, inclusive, foram muito bacanas, porque a gente desenvolveu muito esse autoconhecimento, esse conhecimento dos padrões de comportamento, onde cada um fica melhor, se esse perfil é melhor para audiência, esse perfil é melhor para atendimento. Então, a gente tenta usar o profissional que está com... Usar, não, né? Não seria a palavra. Mas fazer que aquele profissional desenvolva o seu melhor potencial na área de maior afinidade, com as suas características pessoais, sem que a gente tenha que causar um desconforto, né? Porque tem que estar gostoso. O ambiente de trabalho ele tem que estar gostoso, a gente passa mais tempo lá do que em casa. Então, ali tem que estar tão confortável quanto o nosso ambiente de casa, sabe? E gestão de pessoas é um desafio. Um grande desafio. Como é que você lida com essa tripulação? Eles aceitam essa nova visão holística, né, do direito? Holística. Para entrar no meu escritório tem que ter essa visão. Quantos advogados? Hoje nós somos 4 advogados internos, né, fora os estagiários, e nós temos mais 5 advogados parceiros do escritório em áreas, né, acho que num total aí uns 10 advogados. Olha, Muito grande. Uns 10 advogados. em 10 anos. Em 10 Bom. anos. É um saldo extremamente positivo e tem a ver com essa sua Não, nova visão, né? essa formação de cultura só torna firme essa base para permitir que ele cresça mais. Então, Sim, se hoje está abrindo uma filial aqui em Juiz de Fora, por que não daqui a pouco abrir uma em Belo Horizonte? sim. E assim seguir em frente, né? E olha que engraçado. Lembra quando eu quebrei lá na loja? Eu parei para analisar o que tinha acontecido de errado ali. E hoje, tudo isso é o meu maior professor para gerir o escritório hoje. Então, às vezes, algumas pessoas vão parar e vão olhar e vão falar: nossa, ela demorou quase 10 anos para abrir o segundo escritório. Não, foi o momento certo. Foi o momento em que eu olhei, analisei números e falei: agora é o momento da gente ir com consistência. E não dando tiro no escuro, né? Então, tudo é um aprendizado. Lá no nosso escritório, eu falo que nós defendemos o que eu chamo de advocacia humanizada. Eu acho que principalmente nesse momento tecnológico, né, de inteligência artificial que nós estamos vivendo, isso não vai abafar a humanidade. Não tem como. Não tem como. E a advocacia humanizada, ela é o nosso pilar. Por muito tempo esse termo ficou muito batido. Advocacia humanizada. E as pessoas interpretavam assim. É tratar bem o outro, né? Vou dar um abraço, vou dar um cafezinho, um atendimento. Cara, o conceito de advocacia humanizada é muito mais profundo do que isso. E essa é uma das bases do nosso escritório. Primeiro, desenvolver os nossos colaboradores, os advogados, as pessoas que estão ali, desenvolver eles para a visão de que é preciso primeiro se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente já conhece o ser humano, a gente já sabe como processa. Aí sim eu vou conseguir compreender quem é o outro, quais são as dores do outro, quem é que está na minha frente. Olhar e fazer uma análise, até mesmo com ferramentas, para a gente identificar o que é que ele está trazendo. Nem sempre ele quer um processo, às vezes ele só quer estar ali, ele só quer um atendimento. Então, para a gente poder desenvolver um trabalho ético e corresponder às expectativas do cliente, a gente tem que se conectar, a gente tem que ter rapport. A gente tem que ter uma conexão profunda, senão a gente é superficial. Quais áreas do seu escritório vocês têm expertise, trabalham hoje? Praticamente, hoje nós somos um escritório full service, embora nós tenhamos uma afinidade e um direcionamento maior para a área trabalhista e previdenciária. Os advogados que nós temos colaborando hoje ao entorno, que são parceiros, atendem a área de família, a área criminal, né, justamente para que os nossos clientes sejam atendidos dentro das suas demandas, né? Mas o nosso foco é empresarial, por conta dessa consultoria trabalhista, que é a nossa especialidade, né? O direito do trabalho. Na parte preventiva. Parte preventiva, exatamente. Qual a relevância hoje disso para uma empresa no mercado? Nossa, sem palavras, sem palavras. É muito grande. Até porque hoje é muito importante as empresas despertarem para o fato de que a prevenção evita uma possível quebra, né? Uma demanda trabalhista ou até mesmo em outra área, isso pode ser um prejuízo muito grande para a empresa. Então, quando a empresa está trabalhando preventivamente, primeiro ela está sendo ética. Eu acho que isso é um ponto que é fundamental, né? Existe uma relação de troca entre empresa e funcionário. Não pode ter uma hierarquia.
né? A empresa precisa do funcionário, o funcionário precisa da empresa. Então, se você vê uma empresa que está agindo de uma forma incongruente, incoerente, vai ser difícil até mesmo ela prosperar. Existem leis universais que regem isso. Então, quando você vê uma empresa como as que nós atuamos hoje, agindo eticamente, corretamente, preservando o bem-estar, a saúde do trabalhador ali no ambiente de trabalho, né? Enfim, em outras áreas também, você vê que são empresas, além de serem muito idôneas, são muito bem vistas pela sociedade. A governança. É É a lógico. governança. Não, e isso evita um monte de problema, né? Porque Muitos. é muito comum o advogado trabalhar só quando o problema acontece. E é difícil você ver empresário, a gente faz parte de sociedades que a gente tem muito funcionário, a gente está sempre falando, ó, vamos ter mais uma ação preventiva, vamos tomar mais cuidado. RH conversa com o advogado. Isso. O RH ligou e tomou uma decisão, o RH fala uma coisa com o funcionário lá de outra cidade e não passou isso pelo jurídico. Aí eu falo, toma ferro, mas eu já falei, toma ferro. É. Toma ferro. Tá triste. Mas aí olha que interessante. Essas empresas, elas também estão dentro dos nossos valores do escritório, que é essa questão da humanização. Porque pensa, hoje a gente vive uma coisa que eu chamo de... Eu não, né? Hoje a gente vive uma questão muito triste na humanidade, que é a heresia da separatividade. Eu vi esse termo, é um termo filosófico de Helena Blavatsky. Ela é uma filósofa do século XIX. Espiritualista, Nossa, tá? ela é maravilhosa. É. E quando eu vi esse conceito dela, isso fez tanto sentido para mim, dentro do meu escritório, dentro totalmente da advocacia. junguiana. Porque ela fala isso. A heresia da separatividade, a gente precisa lutar contra essa heresia porque ela divide a humanidade. Nós não estamos divididos, nós somos todos um. Nós precisamos caminhar para essa unidade. Então, quando a gente aplica isso no nosso trabalho, a gente consegue atuar de uma forma a compreender que o que eu faço impacta diretamente o outro, a sociedade, o mundo, por menor que seja a minha atitude. Então, quando a gente traz esse conceito para dentro do nosso escritório, para esse pilar que é a advocacia humanizada, eu treino os nossos colaboradores para quê? Para que no momento em que a gente for pensar em qual estratégia a gente vai adotar diante de alguma questão que surgir para nós, nós precisamos pensar não só no nosso umbigo, mas a gente precisa pensar no todo. Isso vai, de fato, contribuir para uma sociedade melhor ou isso vai destruir, vai contribuir para a destruição da sociedade, do ser humano, que é o caminho que está sendo feito hoje, sabe? Dentro desse cenário, por exemplo, você vai atender uma empresa te procura e ela não tem esse seu perfil. Você não pega... Eu pego. Eu desenvolvo. Eu me desafio a desenvolver. Mas assim, Desirê... Boa pergunta essa. Eu sou uma pessoa que estou movida a desafios. Meu sobrenome é movimento. E eu tenho isso dentro do meu coração. Eu percebi isso. Porque é um Eu sou um propósito. ser sensível. Pô, tá na cara, Isso é né? um propósito, desenvolver e despertar as pessoas, despertar o ser humano. Então, se eu tenho abertura, eu preciso ter abertura. A gente não vai ficar ali batendo em pedra, embora tenhamos que fazer isso para conseguir mudanças significativas. Mas se eu vejo que a pessoa ainda, o empresário ele ainda não está desperto, o meu cliente ele ainda não está desperto, mas ele está aberto para essa conversa, para esse diálogo, é tudo que eu preciso. E olha, eu vou falar para você, como eu colho resultados. Eu tenho clientes que se tornam amigos e falam, Sara, você trouxe muito mais do que eu poderia imaginar. Porque não veio só a consultoria jurídica em si. Veio toda uma questão por trás disso, toda uma filosofia de vida, todo um conhecimento seu que transformou a empresa, me transformou como gestor, transformou a minha empresa. E hoje a gente está numa escala de ascensão por conta de alguns toques que você me deu, sabe? Eu acho tão legal quando eu escuto isso, assim, eu fico até com vergonha, mas é muito gostoso. Vergonha ouvir. emocionante. Orgulho, tem que ter orgulho. Orgulho. E teve alguma empresa que você teve uma dificuldade ferrenha, mas conseguiu? E quanto tempo? Eu já tive. Querem contratar, né? Não, tive. Para você. Não, eu já tive. Já tive algumas empresas, já tive alguns clientes que foram que O hardcore. estavam muito fechados. Só que aí que eu te falo, a PNL ela ajuda muito a gente nesse sentido, porque ela traz algumas habilidades que a gente pode adotar para poder colocar a outra pessoa um pouco mais acessível, mais receptiva, sabe? Então eu aplico um pouco disso.
E lógico, nem sempre foi só êxito, né? Teve pessoas, não, isso não é pra mim, eu quero ficar fechado no meu mundo, eu tô aqui na minha caixa, me deixa quieto. Tá tudo bem. Você quer ficar no seu mundo, fica nele, né? Até porque cada um de nós temos o nosso momento próprio de evolução. É um despertar de consciência. Não dá pra gente passar por cima disso. Não. Adianta eu chegar para qualquer pessoa agora e falar de heresia da separatividade? Não dá, não tem condição. Então, cada um tem que estar caminhando Mas você acha que a está sua própria mudando? jornada. Você acha que está mudando? As pessoas estão à Demais. procura por essa necessidade, o Demais. adoecimento mundial? Demais. Eu nunca vi como antes. Demais. Demais. Tudo tem contribuído para isso. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia veio para nos socorrer, ela veio para nos destruir. Então a gente está vivendo aqui uma dualidade complexa. Eu vejo dessa forma. E as pessoas não estão sabendo como lidar com isso. E isso está fazendo elas resgatarem a sua essência. Estão fazendo elas tentarem se reconectar. Buscar um fundamento para a vida que não seja ficar, talvez, só se mostrando, né? Porque a gente está vivendo isso. Você tem que mostrar, você tem que ter uma rede social, você tem que se portar dessa forma. Tudo tem o seu limite, né? É lógico que se a gente vive num mundo tecnológico, a gente vai precisar adotar comportamentos tecnológicos. A gente está no mercado, nós estamos no jogo. Mas a gente não pode se perder. O errado é quando a gente se perde. E é na hora que a gente se perde que vem o adoecimento mental, que vem os maiores problemas. Então, eu acho que por conta dessa pandemia que está acontecendo de doenças emocionais e mentais, as pessoas estão começando a fazer um caminho inverso, estão buscando essa reconexão e esse despertar, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, seja no mundo emocional. A gente falou tanto, né, de profissão e tudo, mas como que é você em família? Porque essa mocinha linda tem um menino mais lindo ainda. Tenho. Quantos aninhos? Como é que é você? Como é que é a Sara dentro de casa? Mãe, Dia das Mães aí. Pois é. Então, meu filho vai fazer 4 anos agora, né? E eu tento levar muito esse despertar. Muito para dentro de casa. Converso muito com meu marido sobre isso. Enfim, eu tento ser muito coerente. Porque não adianta a gente ter também o conhecimento, né? E a gente não aplicar isso na nossa vida. E eu aplico isso diariamente. Na educação do Theo, sabe, nas minhas relações íntimas, pessoais, enfim, eu tento levar o máximo possível desse conhecimento que eu sei que é transformador, dessa forma de vida, dessa filosofia de vida, para que as pessoas que estejam ali à volta também vão se despertando e se conectando com isso, né? Então, Esse caminho, né? Conta para os nossos seguidores aqui, como é que o que você sugeriria para nós também, para ter um caminho de mais autoconsciência, de autoconhecimento, uma vida mais tranquila? Eu que sou estressadíssimo, vi você falando sobre palavras de autoconfirmação. Não, autoafirmação. autoafirmação ou positividade? Eu tenho uma dificuldade Mas olha com só. isso, eu fico estressado, como agora, aí eu devo ficar, não, eu sou uma pessoa boa, não, as coisas vão dar certo. Caraca, isso para mim. Aí eu até travo quando eu vou falar. Eu não consigo. É treino. Mas aí que eu te pergunto, Mas então, é treino ou você tem que falar do coração e introjetar isso? Desirê, às vezes tem que começar como treino. Porque nem sempre, a pessoa às vezes ela tá num ponto que ela não vai conseguir ter essa sensibilidade para falar com o coração. Hoje eu falo com o coração, mas eu precisei treinar antes. Então a dica é treinar. Começa treinando. Vai chegar uma hora que vai estar tão leve que você vai começar a sentir aquilo na sua alma, no seu coração, e você vai começar a se policiar. Ao invés de você falar, nossa, meu dia foi olha, meu dia foi desafiante hoje, foi desafiador, né? Eu tive desafios, mas teve aprendizado. O que esses desafios trouxeram de aprendizado para minha jornada e para o meu crescimento? tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar. E você, agora que a gente já está caminhando para o fim, me conta, você vai fazer mentoria, você vai desenvolver isso? Porque você falou sobre essa, da Helena de Blavatsky. Da heresia da separatividade. Heresia da Legal separatividade. Muito bonito, Quero né? ler sobre isso. Eu fiquei encantada quando eu e li ela Helena é- Blavatsky. E ela é foda. Ela é foda, Ela é. porque ela tem essa pegada espiritualista. É muito lindo. Ela fala de energia. Fala. E isso funciona. Ela fala.
Se você quer justamente quebrar isso, talvez começar a ajudar outros escritórios, você tem isso como objetivo? Eu tenho, Desirê. Inclusive, é um propósito pessoal que por muito tempo ele ficou engavetado, mas eu sei por quê. O olhar para trás e entender o porquê dos desafios. Eu não estava pronta ainda. Tudo tem um momento certo. Não adianta a gente passar na frente, porque senão dá errado. Eu precisava alcançar uma maturidade espiritual, uma maturidade filosófica, uma maturidade de estudo concreto sobre a De neurolinguística, vivência. de experiências pessoais, para que eu pudesse chegar agora e falar assim, eu tô pronta para ajudar as pessoas. Isso é uma coisa muito bonita, porque nós, agora levando para uma questão até espiritual, não há outro objetivo para o ser humano que não seja servir. Nós estamos aqui para servir, para contribuir para que a nossa sociedade, para que a humanidade seja um lugar melhor. Porque isso aqui é uma passagem. Se nós não pudermos fazer com que o outro que esteja conectado conosco seja alguém melhor, nós não estamos cumprindo o nosso papel aqui. Nós estamos sobrevivendo e não vivendo. Não, Perfeito. você entende? Eu digo que servir serve para os dois lados. Serve para o outro que está recebendo e para você Verdade. mesmo, porque quanto mais você serve, mais você recebe. Com certeza. Servir você ganha mais, servir você recebe mais amor, mais dinheiro, Verdade. mais prosperidade, enfim. Servir, com certeza, é a palavra. Isso é uma lei universal, É uma né? lei universal. Que muitos podem chamar de lei da atração. É. Enfim, né? A nomenclatura pouco importa. Pouco importa. Agora, você podia deixar seu arroba, porque deve estar assim de gente precisando, inclusive meu amigo aqui do lado. Não, Sara, O equilíbrio. eu nem vi o tempo passar aqui. Eu quero que você volte, de verdade. Quero que a gente aprofunde mais nisso. Vamos. Eu gosto demais de ter esse tema aqui no nosso podcast, porque eu acho que a gente entrega muita coisa para quem ouve, para quem assiste. Então, assim, já fica agora o convite para voltar de verdade Obrigada. e a gente possa falar, assim, Vamos falar de aprofundar mais nisso. Voltarei. Cases dos seus mentorados. Onde o pessoal te encontra? Então, meu Instagram é @Sara, com H no final, Dornas, né? Ali é onde eu produzo a maior parte do meu conteúdo, que eu falo não só de direito, mas eu falo de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, habilidades comportamentais, então é algo que eu gosto de desenvolver. E tem o Instagram do nosso escritório, que é o Dornas e Paiva, Advocacia Dornas e Paiva. Tem o site do escritório também, que é www.dornasepaivadvocacia.com.br. E é isso. Show. Uma vencedora. E agora, para você deixar uma mensagem para o final, porque eu acho que quando a gente encontra a nossa missão, a gente chega realmente no sucesso pleno. É verdade. Qual a mensagem que você deixa para as pessoas da sua idade, para os mais novos, para os mais velhos? Mais pra novos que a como gente... eu, assim. Coitado. Olha. Ou pros mais velhos como a Desirê. Assim. Cara, eu vou socar a sua cara. Eu vou socar a cara dele. Diga. Eu não posso, porque eu estou em ascensão espiritual. Faz a sua. Faz aí a sua questão Eu não positiva. posso, porque eu estou em ascensão espiritual. Não posso. Olha só, é na diversidade que nós encontramos a unidade. Então, o ser humano, independente se ele está em Juiz de Fora, em Minas, no Brasil, nos Estados Unidos, no continente que for, a essência do ser humano ela é a mesma em qualquer lugar do mundo. A gente só troca as nossas vestes culturais. Então, eu acho que quando a gente passa a observar o ser humano como um todo, a humanidade como um todo, a gente passa a conectar, a entendermos que nós estamos todos ligados por um mesmo fio, que nos conduz ao mesmo lugar. Eu acho que esse é o grande despertar que as pessoas precisam hoje. Verdade. Ficamos até meio parados assim, né? Bom, Inspirador, viu, Sara? obrigado, Sara, de verdade, por participar com a gente. Gratidão por Gente, compartilhar eu esse que seu agradeço. conhecimento. E mais que isso, por ser verdadeira. Você contou que você foi no fundo do poço, quebrou em um ano, muita gente tem vergonha, subiu. cara. E tá assim, numa curva ascendente. Foguete não tem ré, Sara. Qual do Elon Musk? Ô, gente, muito obrigada Obrigada. pela oportunidade, pelo convite. Nossa, estou muito feliz mesmo de ter compartilhado tudo isso aqui com vocês. Nossa. Show. Ó, você que chegou até aqui, segue a gente. Segue a gente. Sara, a gente tem mais de 7 mil visualizações nos últimos 20 dias. O pessoal passa e não esquece de seguir. Então segue a gente, ajuda, verdade. que a gente vai entender que um conteúdo como esse é importante para você. Segue, compartilha, curte. Todos os endereços estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom?
Isso aí. Obrigada, Obrigadão. Sara. Obrigada, gente. gente. Muito Bem. obrigada. Valeu.